Olha só. Deixa eu... Estou abrindo uma exceção aqui. Tá. Posso começar? Estou abrindo uma exceção aqui, porque agora eu estou na minha quarta transição. Se quiser eu subir esse banco, é só. Eu estou na minha quarta transição, então eu estava inovando hoje nessa transição, fazendo pelo Instagram, enfim, postagens em série ao longo dos últimos dias para anunciar aqueles dirigentes municipais que, porventura, veio a permanecer na administração e apresentando novos quadros, né? Mas eu fiz questão de fazer essa entrevista aqui hoje, vou apresentar de forma mais pública para a imprensa, porque eu acho que nós aqui talvez estejamos, nesse momento, dando a mensagem mais clara do que nós entendemos como o momento que o Rio de Janeiro passa. Só para que a gente possa voltar um pouco atrás, quando eu venci as eleições de 2020, iniciamos o governo em 2021, a gente falava muito, né, da recuperação dos serviços públicos da cidade, da necessidade de colocar e fazer com que as coisas funcionassem. Usava até a expressão, vamos fazer aqui o feijão com arroz, esse é a nossa principal tarefa. Acho até que depois de 4 anos de governo deu para colocar um bife e uma batata frita na refeição, que era uma promessa de feijão com arroz, mas definitivamente feijão, arroz, bife e batata frita não é o tamanho nem a dimensão do Rio de Janeiro. Eu não vou fazer aqui comparação com nenhuma alimentação sofisticada, até porque cada um tem seu gosto aqui de alimentação, mas a gente entende que o Rio de Janeiro é muito maior que isso. E já na apresentação aqui da equipe de transição, comandada pelo vice-prefeito eleito Cavalieri, a gente deixou muito claro de que nós aqui estaremos olhando para o Rio retomar o seu caminho do crescimento, desenvolvimento, que a cidade voltaria a ocupar o lugar que ela sempre mereceu ter, né? Portanto, eu diria que nós estamos aqui apresentando o Dream Team do choque de capitalismo. Aqui, acho que o secretário, o vice-prefeito Cavalieri, fez essa referência do choque de capitalismo necessário para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda é a segunda economia do país. O Rio de Janeiro tem instituições de pesquisa, de ensino de enorme qualidade, tem uma atividade econômica muito forte, toda a força do óleo e gás, a principal empresa de mídia do Brasil está aqui, a Petrobras está aqui, ou seja, é um conjunto, a Vale está aqui. Então é uma cidade que tem um setor financeiro, independente da boa notícia da chegada na Bolsa a partir do próximo ano, tem um setor financeiro muito forte, e nós queremos que isso seja a lógica tônica do Rio de Janeiro ao longo dos próximos 4 anos. Então, esse aqui é um time escolhido a dedo, né, com muito cuidado, com muito critério. Então, para anunciar aqui, à minha esquerda está o Osmar. O Osmar, qual é o sobrenome mesmo, Osmar? Lima. Faltou essa história. Não, minha assessoria não botou aqui. Né? É que eles já estão um cafezinho e outras freiras, só olha para o café do vice. Né? Mas o Osmar Lima é funcionário do BNDES, né? Vem trabalhando em conjunto com a prefeitura já na estruturação de vários projetos. Viver Centro, o Osmar teve uma participação bastante importante, ativa, Leopoldina, enfim, todas essas modelagens, foi quem construiu o modelo ali do Canecão, bem cedido, que as obras já começaram. Então, o Osmar vai ser o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, acumulando com a CCPAR. Né? A CCPAR é a nossa Companhia Carioca de Participações, que começou como uma empresa voltada, era a Sedurp antigamente, voltada para a operação urbana do Porto. Né? Está aqui até o Gustavo Guerrante. Gustavo Guerrante, eu vou anunciar a função dele outro dia. Mas foi quem conduziu a CCPAR, passou então, a partir de uma legislação que nós aprovamos, a ser a Companhia Carioca de Participações, que cuida de todas as concessões, que cuida da modelagem de
várias dessas operações que nós vimos fazendo ao longo dos anos e que já começamos a anunciar. Então, portanto, sairá da lavra do Osmar, né, um trabalho, por exemplo, anunciado no último domingo por um vazamento para o jornal O Globo, combinado pelo jeito entre o Arraes e o Eduardo Cavalieri, da operação urbana ali do 31 de março, né, derrubado do viaduto 31 de março com a construção ali do Boulevard do Samba. Então, Osmar assume essa função. A gente vinha cantando ele há muito tempo para que ele já se juntasse ao time da prefeitura e ele topou essa função agora, então nos honra assumindo essa função. Aqui à minha esquerda está um companheiro de longa data, de muitas batalhas, e que eu não sei se eu já dei esse depoimento tão público assim, diante do distinto público que nos acompanha, mas o Sidney Levi foi o CEO das Olimpíadas, né, do comitê organizador das Olimpíadas, que tinha a parte governamental, que era a autoridade pública olímpica, era a prefeitura, a moça que está aqui do meu lado fazia parte desse time, né, governamental, e tinha o comitê organizador com enormes responsabilidades e, com todo respeito, nos momentos iniciais, não gerido com o devido profissionalismo, zelo, cuidado, espero não ofender ninguém, mas essa era a realidade, um desafio olímpico que vinha ali de, né, tínhamos um valor considerável para fazer a parte do comitê organizador, mas, né, dinheiro nessas horas sempre falta porque despesas de surpresa acontecem. O Sidney, e aí eu posso dar esse depoimento melhor do que ninguém, se eu pudesse dividir, né, a responsabilidade do sucesso das Olimpíadas, eu acho que a prefeitura cumpriu aqui, não é só o meu comando, mas dividido aqui com a Maria Silvia, com a Arraes, com o Joaquim Monteiro, que à época era o presidente, na época da realização dos Jogos, era o presidente da empresa olímpica municipal. O Sidney é o grande responsável na parte do comitê organizador pelas Olimpíadas terem saído. Né? Se tinha comida para os atletas, né? Se tinha carros levando os atletas para cá e para lá, se tinha estrutura funcionando, enfim. Se tinha bola para jogar o voleibol, né? Se tinha raquete de tênis para jogar o tênis, se teve cerimônia de abertura, né? Tudo isso foi conduzido pelo comitê organizador sob a presidência do Sidney. O Sidney é um empresário bem-sucedido, um homem do setor privado. Acho que essa vai ser a sua primeira experiência no setor público puro. Deus lhe proteja. Enfim, é um empresário bem-sucedido, executivo de empresas, e que aceitou. Eu estava com vergonha de fazer o convite, achei que ele fosse ser indelicado comigo ao responder o não, mas, para minha surpresa, ele aceitou ser presidente da Invest Rio. A Invest Rio é o nosso braço de atração de investimentos, de diálogo com o setor privado, enfim, de venda do Rio de Janeiro e, claro, da criação das condições para que as pessoas, os empresários e os atores privados voltem a acreditar na cidade. Isso tem a ver com confiança, tem a ver com segurança jurídica, tem a ver com a certeza daquele ator privado que decida, porventura, investir no Rio de Janeiro, que aqui ele vai encontrar um ambiente institucional adequado para ganhar seu dinheiro, ter seu lucro, enfim, e cumprir com a sua missão. Então, esse time aqui, do meu lado esquerdo, né, é um time que vai trabalhar muito junto, né, nesse caminho da construção do que eu estou chamando aqui de choque de capitalismo, de atração de atores privados. Do meu lado direito aqui eu tenho a honra e orgulho de apresentar uma pessoa já muito conhecida pela sua trajetória no setor público e no setor privado. A Maria Silvia Bastos Marques foi secretária de Fazenda do município, no primeiro governo do ex-prefeito César Maia, foi depois presidente da empresa olímpica municipal comigo, continuou até o fim das Olimpíadas ao meu lado, como uma espécie de conselheira, cuidando do dia a dia daqueles projetos um tanto quanto complexos, né? E ela, depois presidente do BNDES, e aí já foi presidente da CSN, presidente da Goldman, enfim, uma pessoa que tem essa misto de experiência no setor público e no setor privado. Ela já conhece as agruras do setor público
né, mas é uma carioca apaixonada, uma pessoa que permanentemente dialoga comigo, é uma conselheira, uma amiga, uma cidadã exigente das coisas do Rio de Janeiro. E a Maria Silva vai assumir uma função de espécie de PMO do município, vai ser nossa secretária de projetos estratégicos da cidade. Né? Então, imaginem um pouco, né, a quantidade de desafios que se colocam na administração de grandes projetos, que precisa dialogar com o governo federal, o governo estadual, fazer andar, cobrar. Né? Isso é um papel, aqui eu já não sei, está aqui o nosso Jorge Arraes, que vai assumir a presidência da Conlub, é um papel que o Arraes, de certa maneira, desempenhou ao longo desse meu último mandato, com aquela função de secretário de coordenação geral governamental, nem sei o nome da secretaria dele, mas era um pouco esse cara que o tempo todo estava ali olhando, né, para que a modelagem da Mob Rio saísse de maneira adequada, para que a compra de ônibus saísse de maneira adequada, para que o projeto da Leopoldina no diálogo com o governo federal saísse de maneira adequada, ou seja, a Maria assume essa função também, para minha surpresa, né? São pessoas que você fica com vergonha de fazer o convite, porque, né, enfim, por mais nobre que seja a nossa missão, essa tarefa aqui não é fácil, são pessoas que têm as suas vidas resolvidas, né? Tirando o Osmar aqui, que já estava no setor público, apesar da grande instituição do BNDES, mas pessoas que já viveram aí muitas experiências da vida. Então a Maria Silvia aceitou essa missão e, por óbvio, pela presença dela, pela força do nome, pela força da imagem, pela seriedade, por esse grau de confiança também institucional que a insegurança que a Maria Silvia passa, ela também vai atuar muito junto com o Sidney e com o Osmar nessa construção, nesse choque de capitalismo, gostei da tua expressão, Eduardo, nesse choque de capitalismo que a gente vai fazer. Então, para mim e para o Eduardo Cavalieri, que eu não vou apresentar aqui, que vocês já, nessa altura já conhecem, né, uma alegria muito grande, é isso mesmo. Eu acho que a população carioca tem que olhar com muito orgulho que nós tenhamos na nossa cidade. Isso é um pouco desnudar, tirar do armário, né, um grupo de pessoas muito interessantes que tem no Rio de Janeiro, que produzem, que sabem gerar riqueza, que têm espírito público, que respeitam as regras, respeitam as leis, que têm uma história de vida, né, de sucesso, e que dedicam e que, em geral, estão um pouco escondidas, né, dessa década perdida do Brasil, mas especialmente perdida pelo Rio de Janeiro. Né? Eu não me canso de dizer que o Rio de Janeiro foi epicentro de todas as crises vividas pelo Brasil nos últimos anos. A crise moral, a crise econômica, a crise política, ela se deu de maneira mais contundente, mais profunda aqui no Rio de Janeiro, e todo mundo, o setor privado, os personagens da cidade, é óbvio, né, diante do que a gente viveu aqui, se retraíram muito, né, se recolheram, quando discutiam a cidade, discutiam com muita dificuldade, com muita vergonha e muito quietos. Né? Portanto, que bom que tanto eu quanto o vice-prefeito Eduardo Cavalieri tivemos a capacidade de inspirá-los, né, para, nesse novo momento, cheio de desafios ainda, ninguém aqui está fora do ar, todos nós é que sabemos que a nossa cidade tem um conjunto grande de desafios, mas temos absoluta convicção que é isso. Estamos aqui apresentando a cidade, faço essa apresentação olhando para aqueles atores econômicos que já estão no Rio, aqueles que têm desejo de estar, né? A hora da virada chegou, o Rio traz segurança, o Rio traz sonalidade, e o setor privado vai ter, claro, sempre em mim, no Cavalieri, canais de diálogo, esse é o nosso papel, como atores políticos aqui eleitos pelo voto popular, mas a gente tem aonde se fazer representar por um time de muita qualidade, né, de muita competência, que vai, sem dúvida nenhuma, trazer muitas alegrias, desenvolvimento econômico, crescimento, empresas, empregos, impostos, ou seja, mudar essa condição que a nossa cidade enfrentou nos últimos anos. Os números já são mais animadores, né, nós não temos mais uma pandemia, enfim, sem aqui entrar no mérito se o crescimento brasileiro é sustentável ou não é, o Brasil está crescendo, né, o desemprego está diminuindo,
se o ajuste fiscal vai ter impacto, não vai, eu também não quero entrar nesse mérito aqui, mas o fato é que nós temos que aproveitar esse momento e, aliás, temos um ativo do presidente da República, né, que é um presidente da República que aposta, que gosta do Rio de Janeiro, que entende, compreende os projetos que a gente apresenta para a cidade. Então, eu queria passar aqui a palavra para o Osmar, dar só um recadinho, enfim, fala uma coisa bonita para o povo carioca. Depois o Cid fala, a Maria iniciar, e o Eduardo encerra no final. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de trabalhar nesse time, né? Então, Dream Team. Dream Team. Certamente é um desafio que deixa para um carioca que nem eu uma esperança da gente colocar a cidade onde ela merece. O Rio já tem uma vocação clara para grandes projetos, né? Então, acho que isso todo mundo reconhece, mas acho que a gente tem que usar essa vocação para trazer um pipeline de projetos estruturantes e claros onde o mercado privado possa apostar. Acho que o grande desafio aí, partindo na CCPAR, que o meu amigo Gustavo Guerrante está me passando aqui, já numa etapa maravilhosa, e para a Secretaria, é que a gente consiga deixar muito claro que o Rio é capaz de estruturar um pipeline de projetos que não só atraia, mas que dê confiança para os investidores, de que eles podem vir aqui, podem montar suas plataformas aqui no Rio de Janeiro, que eles vão ter a oportunidade de aproveitar esse novo momento, né? Então, não adianta só a gente prometer, mas a gente tem que colocar esses projetos para acontecer. E aí a gente vai fazer isso fazendo a nossa parte do lado público, mas contando muito com o setor privado. Boa tarde, pessoal. Agradecer ao prefeito aí as palavras. A gente sofreu muito junto, realmente. Isso aí. Vai ser melhor agora. Exato. Eu sou carioca, passei a vida inteira aqui, sempre na empresa privada. Porque eu sou com o teu sotaque, estava achando que você era paulista, mas tudo bem. Passei 4 anos na Olimpíada, que foi para mim uma experiência enorme. E o prefeito me chamou outro dia, começamos a conversar, e acho que convergimos que não existe sociedade desenvolvida sem o envolvimento claro dos atores, dos empreendedores, da energia criativa dos empreendedores. Os empreendedores mudam o mundo, né? Fazem as coisas acontecer, inventam coisas. Né? E a cidade do Rio de Janeiro não pode ficar de fora disso. Então, nós temos um objetivo de ser o lugar mais business friendly do Brasil, acolher os empresários, acolher as pessoas que querem correr risco no Rio de Janeiro. Nós temos mão de obra, nós temos uma gente maravilhosa, e nós queremos botar isso a serviço da população e dos empresários do Rio de Janeiro. Estou muito animado, vamos trabalhar para fazer no 4º mandato dele o melhor mandato de todos. Maria. É difícil para mim falar, né? Porque é tanta história, né? Se ele tem 4 anos de história, nossa, chegam a 32. Olha, tudo assim foi muito... Mas a gente vive em São Não Paulo. é capaz de ser legal. Se a gente pega de surpresa, você podia legal. Da Icatu para vir trabalhar nas Olimpíadas, e a gente se fala 3 vezes por semana, pelo menos. Eu acho que tem aqui em comum nessa mesa e na prefeitura é o amor pela cidade. A gente realmente é um time de pessoas. Eu sempre me considerei do time da prefeitura, mesmo quando eu não estava na prefeitura. Para mim, é uma casa, eu chego na casa das pessoas, eu já fico, me sinto secretária de Fazenda de novo, presidente da empresa olímpica. Mas esse amor pelo Rio, e o que me traz aqui de volta é a crença, é a confiança que eu tenho na sua gestão, na sua capacidade de fazer, na sua seriedade, na sua métrica, no seu plano. Não é, nada é o seu jeito carioca, que eu amo, eu sou do samba, eu adoro você agora. Mas a gente tem rumo, a gente tem meta, a gente tem métrica, a gente tem planejamento, a gente tem equipe, e é por isso que a gente chegou onde chegou. E realmente andou muito nessas sugestões. Tivemos a Interregno terrível, que você reconstruiu, voltou, refez o legado olímpico, que é um legado maravilhoso nesse dia. A gente construiu a muitas mãos, né, Raiz? Foi divertido, foi tenebroso, a gente teve medo que não saísse,
mas foi uma Olimpíada maravilhosa. Eu já fui a 3 Jogos Olímpicos, os melhores para mim, realmente incrível. Então, por uma conjunção de astros, Sidney está aqui de volta, o Osmar, que eu adoro o trabalho dele, ele faz um trabalho maravilhoso pelo centro do Rio, uma coisa estruturante, conhece muito bem. A Guerrante, que continua no nosso time, o Jorge, que é brother de muitas lutas, o Cavalieri, que é o mais recente antigo amigo, então está juntos. Eu estou muito feliz de estar de volta, muito feliz, e você sabe que pode contar comigo em qualquer ponta de lança. Estou no setor privado, tem muita entrada, vou continuar com uma atribuição no setor privado por enquanto, não vou sair de outra, ela está completamente disponível, mas eu acho que agora é a hora da virada realmente. A gente fazer esse choque, trazer esses empreendedores, o Rio construiu uma credibilidade incrível. Nós temos muita coisa, a gente precisa parar um pouco essa. Porque o Rio, a gente tem que ser para cima, gente. Nós temos qualidade de vida, nós temos um povo maravilhoso. Fizemos um G20 que foi absolutamente incrível, fizemos Olimpíadas maravilhosas. A gente sabe fazer. E tem aqui, ó, tem esse aqui que é o maior embaixador da nossa cidade, que trabalha pra caramba, que busca trazer as pessoas. Estamos aqui no Cavalieri com toda a força nova, muito feliz. Parabéns. Cavalieri, o nosso infante agora. Bom, prefeito, Maria Silvia, Sidney Levi, Osmar, eu acho que hoje é um momento em que a gente olha para frente e dá o sinal que o prefeito Eduardo Paes deu na primeira coletiva aqui no Gabinete de Transmissão e, inclusive, na campanha. Permanentemente a gente dizia isso. Se a gente olha para esses 4 anos, como o prefeito disse aqui, a gente restabeleceu a normalidade da prefeitura. Os serviços públicos voltaram a funcionar, as pessoas olharam para aquilo que parecia ser impossível de ser resolvido, está lá o BRT funcionando, as clínicas funcionando, muitos projetos estratégicos também, nesses 4 anos saíram do papel, mas a gente precisa olhar para frente e dar um salto. E esse salto é efetivamente trazer a sociedade para defender o Rio de Janeiro, e especialmente naquilo que move a economia, que é PIB, gera emprego, gera renda, e esse é o papel do Rio de Janeiro. Eu acho que o G20 foi o fechamento desse governo do prefeito Eduardo Paes, que encerra o ciclo de 4 anos e reposiciona a cidade, consolidando o papel do Rio no Brasil e no mundo. Então, empresas estrangeiras podem se estabelecer aqui, sim, como foi no momento pré-olímpico, que o prefeito sempre menciona, que a Invest Rio nasceu quase que para conseguir dar vazão às demandas de escritórios das empresas estrangeiras que queriam se estabelecer no Rio de Janeiro. Então, esse é o novo momento do Rio de Janeiro, esse é o olhar para frente, que tem uma mensagem de credibilidade, de confiança, de segurança jurídica, mas especialmente para os cariocas, que podem ter certeza que esse aqui vai ser o melhor lugar para construir suas famílias, de oportunidade, de emprego, e esse é o salto que o prefeito Eduardo Paes vai dar no seu 4º mandato, como já foi no primeiro ciclo de governo com as Olimpíadas. Pareceu que que esse lugar que o Rio de Janeiro ocupou jamais ia voltar, mas mais uma vez o prefeito Eduardo Paes mostra que esse é o lugar do Rio de Janeiro. Eu, prefeito, outro dia falei isso, que o G20 acho que tem uma mensagem, uma poesia, Carlos Drummond de Andrade, que é: às vezes o corpo está machucado, mas onde o corpo vai, a alma vai. E a alma do Rio é grande. Ver a Maria Silvia, Sidney Levi e Osmar escolhendo se dedicar ao Rio de Janeiro ao lado do prefeito Eduardo Paes, ao nosso lado, ao lado do nosso time, mais uma vez dar uma mensagem para os cariocas de que o Rio é grande. Então, acho que esse é um dia muito especial aqui na transição. Vamos seguir, como o prefeito tem determinado, o trabalho tem que seguir, que o Rio vai continuar avançando. Está vendo que o garoto é bom disso? Já fez até 30 anos, Maria Silvia. Você sabe que eu quase larguei ele da chapa, quando eu descobri que ele saía do 29 para o 30 antes do dia da eleição, uma semana antes. Ele perguntou se não dá tempo de mudar. É isso.
Não sei se... Aliás, só dizer aqui, o Lucas Padilha, que é o nosso futuro secretário de Cultura, está aqui também. Ele foi anunciado pelo Instagram. Não quis diminuir não, tá, Padilha? Nem você, nem o Arraes, mas... Né? Então... enfim, não sei. Já para a pergunta ou deixa para depois, Padilha? Pode fazer. Vai, rápido. Então, quem deu para você fazer aquela aqui. Queria fazer uma pergunta, juntando agora o CCPAR com o desenvolvimento econômico. São muitas atribuições para as duas fases importantes. Não fica meio perdido? Como é que vai funcionar essa divisão? Não, olha só, é o contrário, né? Eu acho até que a gente tinha uma certa anomalia nisso, né? E essa é uma correção de rumo que a gente está fazendo, e que tinha um caráter muito pessoal, né? O Arraes, pelo seu perfil, por ter sido, né, o pai ali, quer dizer, foi a mãe, eu fui o pai da construção ali, foi a mãe da construção da Sedurp, da modelagem das operações. Como ele não estava lá no desenvolvimento econômico, então tinha um pouco essa anomalia da CCPAR estar lá ligada a ele. Ao contrário, a CCPAR virou, né, e essa transição foi feita, liderada pelo próprio Arraes e pelo Gustavo, para a gente sair da posição só de Sedurp para ser uma companhia carioca de participações. Então, acho que tem tudo a ver com o desenvolvimento econômico. E a gente vivia, no início do nosso mandato, né, uma crise muito grande, um desemprego na lua, e nós tínhamos clareza que tinha um setor que era intensivo em mão de obra, que tinha muita capacidade de gerar riqueza para a cidade, que era o setor da construção civil. E ali a gente juntou o desenvolvimento urbano com o desenvolvimento econômico. A gente faz essa correção de rumo agora, né? Desenvolvimento econômico passa a ser uma secretaria voltada para o desenvolvimento econômico, sai do seu papel de licenciamento, né? Então absorve essa área toda de concessões, PPPs, modelagens, né? E aqui o CISDEI com a responsabilidade de construir, óbvio, em parceria com os OSMAR, mas essa venda, né, do produto Rio de Janeiro, para que as pessoas tenham sempre essa segurança institucional. Então, acho que as coisas estão até mais bem encaixadas nesse momento, o que não quer dizer que nós vamos retroceder um minuto dos avanços que nós tivemos na parte de desenvolvimento urbano, no fast track para que as coisas caminhassem, na flexibilização da legislação, na criação de um ambiente econômico com a lei da liberdade econômica, enfim, com tudo isso que a gente construiu, aliás, sob o comando do secretário Chicão, que foi para o setor privado, né? Então, a gente vai seguir nessa toada ali também na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Na verdade, é a primeira a saber se Viver Centro, que maravilha, esses projetos ficam Desenvolvimento econômico, CCPAR. E sobre a escolha do CID da Larissa, tem alguma coisa a ver com a candidatura do PAN, já que eles trabalharam na Olimpíada? Zero. Já coincidência? Zero. Todos nós aqui amamos o esporte, amamos esses grandes eventos esportivos, mas a gente quer distância deles. Eu só estou nessa candidatura porque em 2030 não tem jeito de eu ser prefeito. Eu até queria. Os jogos pan-americanos não dá para ser mais de neve. É isso. Não, mas é assim, se for brincadeira, acho que é uma super conquista. Hoje o governador, a gente teve um evento lá em Niterói, o governador, né, já tinha dado apoio, a gente não ia entrar nessa sem o governador estar junto. Nós tivemos lá o Arthur Rodrigo Neves, o Axel Grael e o governador Cláudio Castro. Né, eu acho que é muito importante porque esses grandes eventos, eles conseguem, num país em que estabelecer consensos mínimos é algo tão difícil, eles conseguem estabelecer consenso em torno de projetos, um objetivo comum. Então, eu olho os jogos do metrô, cara, né? Não faz sentido. Vamos acelerar ainda mais a transformação do centro do Rio de Janeiro em área residencial. Dessa vez, a Vila dos Atletas vai ficar no centro do Rio de Janeiro, né? Como a gente tentou lá atrás, enfim, de fato era impossível diante do modelo que nós tínhamos naquele momento. Hoje a região portuária centro é uma realidade, ou seja, é perfeitamente viável e possível fazer a Vila dos Atletas no centro, né? É perfeitamente possível nos conectar com o outro lado da Baía de Guanabara, né? Já que fizeram a parte ruim da fusão, vamos fazer a parte boa, né? Que é, aliás, o Rodrigo Neves hoje, nós estamos aqui celebrando, não pode ser esse seu nome, que não acho que tenha sido nem bom nem para Niterói nem para o Rio, mas vamos comemorar 50 anos da fusão no próximo ano, e tem uma ponte ligando os dois.
O Rodrigo Neves deu de novo o exemplo hoje. Eu estou um cavalo do aeroporto de Niterói e Niterói parou. Quando tem um probleminha aqui na ponte, a saída do Rio de Janeiro a Francisco Picalho para. Né? É uma loucura na região metropolitana, a conexão do Rio com São Gonçalo, com Niterói, com a minha amada Maricá, com Itaboraí. Né? Então, assim, é a hora dos grandes investimentos. Então, não tem qualquer relação com isso. Os dois continuarão com audiência de grandes eventos esportivos, torcendo, mas ninguém aqui está pensando em ficar para a organização dos Jogos de 31. A gente espera estar fazendo outra coisa. Até aceitamos lá um convitezinho para ir assistir a cerimônia de abertura. Então, não tem isso. Mas, prefeito, então, falando de grandes investimentos, você já tinha falado que é um desejo de fazer a linha 3, é um desejo que queria também que pudesse detalhar como vai ser essa Secretaria de Grandes Projetos, o que está aí dentro de... Olha só, é isso, né? O que é um PMO? Né? O que é uma pessoa de projetos estratégicos? Né? É o que é um pouco que a Maria Silva fez comigo na empresa olímpica municipal. É a pessoa que... Né, esse é um papel que eu faço muito, mas o prefeito tem, né, um conjunto de obrigações, né, na cidade, o contato com a população, a informação ao público. Né? Você tem um conjunto de obrigações que muitas vezes me pedem, por mais que eu trabalhe, de estar ali acompanhando as coisas. Então, né, quase uma... Eu acho que a gente vai ter um vice-prefeito com essas características também. Eu diria que eu tenho 2 PMOs aqui do lado. Né, eu pedi que o Eduardo não assumisse nenhuma secretaria justamente por isso. Né, porque eu acho que ele empoderado e uma pessoa com a estatura da Maria Silva são pessoas que ajudam a conduzir os projetos. Então, você vai ver a Maria Silva se metendo e falando de absolutamente tudo. Né, o meu PMO hoje é o Raiz. Agora vai ficar PMO tá igual o Plito do lixo. Né, cuidado com o Lula. Gari do ano, né? Mas é isso. Era um pouco esse papel da AIS. Você viu a AIS falando de projeto de lei na Câmara, de operação urbana consorciada, de parque do Porto, de renovação de não sei o quê. Então, são pessoas que foram tratadas toda a lei, óbvio, né? Quando eu fiz questão de apresentar nesse ambiente aqui, porque eu acho que esse ambiente aqui é um ambiente de muita segurança institucional, de muita confiança para quem quer acreditar no Rio de Janeiro. Esse time aqui é que vai estar de frente, é claro, com outros companheiros, mas vai estar de frente nesse choque de capitalismo. Então, o Dream Team está apresentado. Escolher 3 pessoas do mercado é uma ajuda nisso? Sem dúvida, né? Você ter, quer dizer, o caso do Osmar não é exatamente do mercado, mas o BNDES é uma instituição, né, com as características que a gente conhece, mas assim, eu já presidiu o banco, né? Mas você ter pessoas com as características do Sidney, da Maria Silvia, o Sidney a vida inteira do outro lado do balcão, tirando o período olímpico, né? A Maria Silvia... lá e cá, né? São pessoas que só... E o Osmar o tempo todo também dialogando no setor privado, estruturando projetos. Né? Isso é muito importante para a administração. Né? Pessoas que têm conhecimento do que é o outro lado do balcão e o que o outro lado do balcão precisa para apostar num determinado lugar. É isso que a gente acredita. Tá bom, gente? Obrigado aí.